menor taxa de desemprego da história. Será que o Brasil finalmente chegou em uma situação de pleno emprego? Eu não sei se vocês acompanham os números da economia na televisão. Hoje tem um número importante. Hoje nós temos o menor desemprego desde 2014, ou seja, 10 anos. Hoje nós temos um crescimento da massa salarial, da renda das pessoas, de 11,7%. Hoje nós temos aumento do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. Hoje nós temos condições de dizer para vocês, os acordos salariais feitos pelos sindicatos, hoje os acordos são feitos com aumento real. Ou será que a forma como é calculado essa taxa não condiz com a realidade do país? A definição de taxa de desemprego é quem está procurando emprego e não consegue. Então, se você não estiver procurando emprego por qualquer motivo que seja, ou estiver fora ali da idade ativa, você não é computado para essa estatística. Tá? A parte peculiar da estatística que gera esse desconforto das pessoas é o grande número de pessoas em programas sociais, né? Não só Bolsa Família, que dá algo para os 52, 54 milhões de brasileiros. Então, é um volume significativo. Se você pensar que tem um estoque de 39 milhões de pessoas com emprego formal, você tem ali um valor significativo de pessoas que não entram na estatística e as pessoas que entram no desalento, né, que é o cara que meio que desanimou 100% e desistiu de procurar emprego. O IBGE divulgou que a taxa de desemprego do Brasil foi de 5,6%, a menor desde a criação da série histórica. E o contraste é que isso vem em um momento que estamos em uma política restritiva, pois a inflação ainda está acima da meta do Banco Central, o que acaba acarretando em crédito mais caro e aumento da arrecadação de impostos. Sendo assim, vamos discutir nesse vídeo como é feita essa mensuração pelo IBGE. Será que está realmente fácil conseguir emprego no Brasil? E também vamos comparar a qualidade desses empregos e o poder de compra da população. Quem e como é calculada a taxa de desemprego? O cálculo é feito pelo IBGE, que é uma autarquia federal, que realiza desde 2012 a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A coleta é feita mensalmente, mas o resultado é liberado trimestralmente. Essa pesquisa é uma amostra realizada em cerca de 200 mil domicílios em todos os estados do Brasil e leva em consideração pessoas com mais de 14 anos. Os agentes do IBGE vão até esses domicílios pessoalmente realizar perguntas sobre o estado profissional das pessoas. E essas pessoas respondem perguntas como se estão trabalhando, se procuraram emprego no período, qual o valor que elas receberam, se tem CNPJ ativo, enfim, elas mesmas vão dar todas as respostas sobre o seu estado profissional durante aquele período, se ela trabalhou ou não. E através desses dados coletados, é obtida a porcentagem de pessoas que estavam desempregadas no período através do seguinte cálculo: taxa de desocupação é igual ao número de desocupados dividido pela força de trabalho vezes 100. Pode ficar tranquilo que agora vamos desmembrar todos esses termos para você ficar por dentro do que o cálculo representa. E o que são pessoas ocupadas? São aquelas com mais de 14 anos, que tenham carteira assinada, emprego fixo ou que pelo menos tenha trabalhado 1 hora ou mais durante a semana em que o agente do IBGE foi realizar aquela coleta de dados naquele domicílio. Como por exemplo, uma diarista, uma pessoa que faz entregas por aplicativo, seja do iFood, seja pela Uber, enfim, ela tem que ter trabalhado pelo menos 1 hora naquela semana específica em que o agente foi até a casa dela para coletar os dados. E os empresários, com ou sem CNPJ ativo, desde que a sua empresa esteja em funcionamento, ele também entra dentro desses dados de pessoas ocupadas. E o mesmo vale até mesmo para uma pessoa que está aposentada, mas que também trabalhou mais de 1 hora naquela semana durante esse período. E outro destaque é que uma pessoa que mesmo que receba auxílio do governo, mas que informa que trabalhou nesse período, mesmo que sendo de forma informal, ela também entra dentro deste dado de pessoa ocupada. Já os desocupados
são aqueles que não possuem emprego formal ou informal durante o período da coleta, mas que pelo menos tentaram procurar emprego. E vale destacar aqui que o IBGE confia completamente na palavra dessas pessoas. Ou seja, ele não vai atrás das empresas para procurar saber se é verídico ou não que elas procuraram empregos. E por fim, temos aqueles que são considerados fora da força de trabalho, que são as pessoas com mais de 14 anos que estavam disponíveis para o mercado de trabalho no momento. Um exemplo são universitários que se dedicam completamente aos estudos ou uma dona de casa. Mas aqui entra também uma situação controversa. Tem aquelas pessoas também que simplesmente decidiram não procurar empregos, mesmo tendo condições de trabalhar. Vou te dar um exemplo, uma pessoa que recebe um auxílio do governo como Bolsa Família e ela vive com ele sem procurar qualquer outra fonte de renda, seja informal ou formal. Ela também é considerada fora da força de trabalho. Agora que você entendeu melhor o que o IBGE considera como ocupados, desocupados e fora da força de trabalho, vamos voltar àquela fórmula para destrinchar esse resultado de 5,6% da taxa de desemprego do Brasil. O número de desocupados, segundo o IBGE, foi de 6 milhões e 118 mil pessoas. Já a força de trabalho é o número de ocupados, que é de 102 milhões e 400 mil pessoas, mais o número de desocupados que eu citei anteriormente. Arredondando, dá 108 milhões e 600 mil pessoas. E fazendo essa conta, chegamos então a esse resultado de 5,6%. Vale destacar então que essa taxa de 5,6% ela é em cima da força de trabalho que eles consideram aptos para trabalhar, que são cerca de 108 milhões de pessoas, e não em cima de toda a nossa população, que supera 200 milhões. E outro ponto importante que a pesquisa completa nos mostrou é que o número de pessoas trabalhando com carteira assinada é de apenas 39,1 milhões, e as pessoas que estão nos setores públicos é de 12,9 milhões. Já o número de pessoas trabalhando de forma informal ou autônoma é de 38,8 milhões de pessoas, quase o mesmo número das pessoas que trabalham de carteira assinada. Isso traz uma preocupação, já tendo em vista que nem todas essas pessoas contribuem com o INSS, de como vai fechar essa conta da aposentadoria no futuro. Mas a gente pode fazer um vídeo específico tratando apenas deste assunto. Vamos focar apenas então na taxa de desemprego. Agora, por que as empresas têm oferecido e as pessoas têm aceitado trabalhar de forma informal? Não é uma questão de defender que todos os empresários são santos ou competentes, mas a gente tem que destacar uma coisa. Hoje no Brasil, temos uma grande maioria de médias e pequenas empresas. E o custo do salário de um funcionário acaba saindo quase o dobro para essas empresas. Ou seja, isso vai dificultar e muito para que ela contrate mais pessoas e aumente os salários de seus funcionários. Ou seja, dificulta para que ela pague bem os seus funcionários. Eu vou ilustrar isso em um exemplo prático. Pegando uma pessoa que ganha um salário bruto de R$2.000 e trazendo ali todos os custos que uma empresa tem, e eu vou dividir esses custos por 12 para ser um valor mensal, para você ter uma ideia de quanto que um salário que chega bruto na mão de uma pessoa de R$2.000 acaba custando para os cofres de uma empresa. Então, pegando alguns componentes obrigatórios, como por exemplo, o 13º salário, isso dividido por 12, vai gerar ali algo em torno de R$ 166,67, cerca de 8,3% do salário do trabalhador. As férias, mais um terço, chega a ser R$ 222,22. Já o FGTS, que é 8%, vai ser de R$ 160. O INSS patronal, de aproximadamente 20%, vamos colocar assim, R$ 400. E as contribuições a terceiros, como SES, Senai e seguros, vamos colocar algo aproximado de 5,8%, R$ 116. Só aí já deu R$ 3.064,89, cerca de 1,53 vezes o salário. E tem também algumas coisas que é colocado como benefícios, mas que hoje eu considero como que obrigatório para uma empresa se ela quiser captar pessoas de qualidade,
que são vale transporte. Vamos colocar aí 6%, porque a questão do vale transporte é que a empresa ela é obrigada a pagar a diferença dos 6%, ela pode descontar 6% do funcionário e pagar a diferença disso tem que sair dos cofres da empresa. Então vamos colocar que uma pessoa precisa de mais ou menos R$240 para poder se locomover para o serviço durante o mês. Então 120 vai sair dos cofres da empresa. O vale refeição, vamos colocar também que uma parte é descontada do funcionário e a outra empresa vai complementar. Vamos colocar que essa parte do complemento seja só R$300. E um plano de saúde básico aí em torno de R$200. Então, pegando todos esses custos, o total estimado foi de R$3.684,89. Cerca de 1,84 vezes o valor do salário. Sendo assim, as empresas querendo cortar custos para melhorar as suas margens e as pessoas diante dos baixos salários que são ofertados, muitas vezes acabam aceitando trabalhar de forma informal, negociando assim com os patrões e empresários para poder ganhar um pouco mais sem precisar assinar a carteira. Então parte desses custos acabam sendo passado para o funcionário de forma informal e assim ele ganha um pouco mais e a empresa paga um pouco menos de impostos. E além disso, nos últimos anos foram surgindo outras possibilidades de você trabalhar sem precisar ter a carteira assinada. Como por exemplo, motorista de aplicativos, entregador de iFood, montar uma lojinha ou até mesmo vender cursos e e-books na internet, ganhar dinheiro fazendo os vídeos. Muitas vezes, fazer diárias de limpezas sem carteira assinada acaba sendo mais vantajoso financeiramente. A mesma coisa para serviços de pedreiro, enfim. Surgiram várias possibilidades ao longo do ano que deram a opção para as pessoas de ganhar o mesmo tanto ou até mais, dependendo da sua habilidade de se vender, de vender o produto que você tem ou o serviço que você sabe prestar, do que uma pessoa que trabalha de carteira assinada e tem aquele emprego com horário fixo durante todo o mês. Sendo assim, se o custo para as empresas continuar aumentando, além das novas possibilidades que vão se abrindo, a tendência é que se aumente a informalidade ou mais pessoas optem por trabalhar de forma autônoma. É claro que quanto menor for essa taxa de desemprego divulgada, melhor será. Porém, tem que ficar claro que isso não significa que o Brasil ainda chegou em uma situação de pleno emprego, pois muitas pessoas, como eu mencionei nas frases anteriores, ainda então estão na informalidade ou estão trabalhando poucas horas por dia. Por isso que antes de comemorar, a gente tem que olhar também um outro lado muito importante, que são os salários. De acordo com essa pesquisa, o IBGE informou que o rendimento médio individual do trabalhador no período foi de R$ 3.484. Mas para a gente saber que esse número realmente é bom, precisamos olhar para a inflação, para verificar se o poder de compra da população aumentou ou diminuiu neste período. Expandindo essa análise para os últimos 10 anos, ou seja, de 2015 a 2024, de acordo também com o IBGE, através do seu índice IPCA, a inflação do país foi de 74,9%. No mesmo período, o salário médio individual da população, segundo a pesquisa PNAD, cresceu apenas 10,8%. Ou seja, mesmo com a taxa de desemprego em queda, o seu poder de compra diminuiu. Hoje, com o mesmo salário, a população tem mais dificuldade de comprar as suas coisas básicas, de ir em restaurantes, de viajar, de fazer investimentos, ou seja, de sobrar dinheiro. Vamos encerrar o vídeo. Espero que tenha ficado claro para você como que é calculado a taxa de desemprego do Brasil. A partir de agora, quando você ouvir governos, sites ou especialistas usando esse número para falar da evolução do país, lembre-se, é preciso olhar além da taxa. Veja também a qualidade desses empregos. Se a informalidade está aumentando, se muitas pessoas desistiram de procurar emprego e, principalmente, se o salário permite que a população realmente tenha uma qualidade de vida melhor. E eu quero saber de você, tem sentido dificuldade de arrumar emprego? Você acha que os salários ofertados por essas empresas
Dá para se viver bem no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários.